Indo para a quinta aula da nossa investigação aí sobre a teologia do pacto, né? Estamos aí passando da metade do nosso conteúdo e hoje nós vamos falar sobre a aliança da promessa com Abraão. Para você ter uma ideia, essa é a aliança, vamos dizer assim, central, que tem implicações inclusive para nós hoje, porque nós, em Cristo Jesus, nós vivemos também a realidade da aliança que Deus fez com Abraão. E para nós vermos como isso aconteceu, é interessante nós analisarmos dois textos com dois momentos diferentes dessa aliança, de como Deus alcança Abraão. E também mais para o final, nós vamos falar sobre o sinal da aliança. Então veja lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 5. Eu acho que você já conhece esse texto, mas vale a pena nós lermos novamente. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Para os nossos irmãos que já estão avançados mais ou menos em idade, olha só, a história de Deus com Abrão começou com Abrão tendo 75 anos. Deus chama Abrão para ir para uma terra que eles não sabiam onde era. Abrão e a família dele não sabiam onde era, mas Abrão, ele obedece essa proposta e esse convite de Deus, que não é somente um convite de mudar, uma migração, mas é um convite de mudar de vida. Então, no Antigo Testamento, quando você vê uma pessoa saindo de um lugar, indo para o outro, a mudança da terra, a mudança do lugar, implica na mudança de vida, na mudança do estilo de existência daquela família, que no contexto de Abraão, nós temos aí uma família nômade, praticamente. É um convite a um nomadismo que nós temos aqui. Então, o aspecto soberano do relacionamento de Deus com Abraão tornou-se muito claro por ocasião da chamada inicial que nós acabamos de ler. Deus não sugeriu de modo suave que Abraão deixasse a sua terra e seria abençoado. Não, o pedido, a ordem é enfática: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da sua família, e vá para a terra que eu mostrar. Então, é um tipo de pedido, vamos dizer assim, um pouquinho inusitado no seu conteúdo e com um tom solene. Todo compromisso que Deus estabelece conosco tem um tom solene, é um compromisso sério, não é um tipo de, finge que não aconteceu, não, é algo sério. A passagem, porém, mais significativa na narrativa patriarcal, que trata especificamente do conceito de aliança, é de longe aquele que está em Gênesis capítulo 15. Então, Abraão é chamado em Gênesis capítulo 12, Deus promete para Abraão ter um relacionamento com ele, mas é só em Gênesis capítulo 15 que nós temos a formalização da aliança. Então é aquele negócio, você tem um acordo comercial com alguém, você tem as propostas que são discutidas e são colocadas sobre a mesa. Proposta é proposta, convite é convite, mas quando o convite começa a valer mesmo? Quando a proposta começa a entrar em vigor? No momento que ambos assinam o contrato. Então nós temos em Gênesis capítulo 15 a assinatura do contrato dessa aliança, que é chamada pelos teólogos de aliança da promessa. Por quê? Porque em Abraão existe uma promessa feita que implica na transformação da vida do próprio Abraão, da sua esposa, da sua família, mas que tem reverberação até os dias de hoje. Então a grande promessa que Deus fez conosco por meio de Abraão é o foco daquilo que nós vamos falar hoje. E
precisamos então ler o que acontece em Gênesis capítulo 5. E do versículo 1 a 7 está escrito: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possua Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o grande drama aqui é, de um lado, Deus prometer a Abraão uma grande descendência, mas de outro, Abraão ter um encontro com a realidade. Qual que é a realidade? Ele tem 75 anos, Sara provavelmente está nos seus 70. Rola descendente nessa situação normal? Não. Ambos já estão num timing já ultrapassado de terem filhos. E a grande questão é que Abraão pensa o seguinte: eu não tenho filhos, então eu vou pegar um dos meus servos e vou adotá-lo como filho, porque essa prática era uma prática muito comum no contexto da antiguidade. Mas, diante disso, Deus dá uma resposta. Qual que é a resposta que Deus dá? Seu herdeiro não será este, ou seja, Eliezer. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu: assim será a sua descendência. Essa é a promessa. Agora, o que acontece com Abraão? Abraão crê na promessa. E isso é creditado a ele como justiça. É o mesmo texto que lá em Romanos Paulo vai selecionar para dizer que a fé é um elemento importantíssimo para a nossa salvação. Da mesma maneira que Abraão creu e isso foi creditado como justiça a ele, quando nós cremos, a justiça de Cristo é creditada, é imputada em nós. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi concedido como justiça. Nós temos vários defeitos de Abraão. Abraão acaba titubeando na confiança dele na promessa. Abraão acaba fazendo um monte de coisa errada, mas algo que os autores bíblicos deixam como qualidade de Abraão é que Abraão creu. É um homem de fé. E Deus encerra dizendo: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Então, terra, descendência, tudo isso faz parte da promessa que Deus ofereceu a Abrão. O nome de Abraão, na ocasião, era Abrão. Mas como que essa aliança ela é formalizada? Então nós temos a instituição da aliança que você vê a partir do versículo 8 do capítulo 15 até o versículo 21. Graciosamente o Senhor infunde confiança ao patriarca mediante a ratificação formal de um compromisso aliança. Ordena a Abraão que apresente diante dele determinados animais. Então você vê a partir do versículo 9 que tem algo meio que estranho acontecendo. Nós já falamos em algum momento sobre isso, mas Deus manda trazer vários animais de diferentes portes, partir o animal ao meio, colocar uma parte de um lado e uma parte do outro. Os animais pequenos eles são colocados também à parte. E quando isso acontece, nós temos aí a formalização daquilo que era o contrato no contexto da antiguidade. Abraão mata todos os animais, parte todos os animais, e ele cai num sono. E dentro desse sono ele tem uma visão. Ele tem uma visão de que um monte de aves de rapina, eles pousam para tentar devorar aquelas carcaças lá, e Abraão está lá ocupado para espantar todas as aves. Isso demonstra que o patriarca Abraão reconhece a necessidade de intervir e enxotar as criaturas aladas com seu apetite voraz, ou seja, Abraão está lá preocupado com aqueles animais lá e tentando dar a sua contribuição para que aquela formalidade possa acontecer. E o que nós temos na sequência da narrativa? Os animais são colocados e acontece aquilo que se prevê acontecer,
no contexto da antiguidade. No contexto da antiguidade, os animais eram postos assim, e ambas as partes do contrato atravessavam esses animais. Porque, como nós falamos, a aliança é um pacto de vida e de morte. Se você cumpre, muito bem. Se você não cumpre, a outra parte tem o direito de fazer aquilo que foi feito com os animais, com você, que é a parte que quebrou o compromisso. Então, no contexto da antiguidade, aliança, compromisso, contrato era algo que tinha um valor muito grande, um valor de vida. Antigamente, a palavra tinha muito peso e o compromisso era um negócio sério. Não é que nem hoje que você faz um compromisso e você diz o que você disse e você diz até o que você escreveu. É um contexto onde cada atitude dessa serve para a manutenção da vida da sua família, do seu clã, da sua família mais estendida. Na conclusão dessas palavras de profecia, Deus havia dito que o Abraão teria uma grande descendência e que essa descendência passaria 400 anos como escravo, mas que Deus iria resgatar esse povo. E quando tudo termina, Abraão testemunha um fenômeno muito surpreendente. Um fogareiro fumegante, como o próprio texto diz, e uma tocha de fogo passam entre os pedaços de carne que haviam sido arranjados. Isso Abraão vê aonde? No sonho. E o que isso significa? A ênfase na promessa divina nessa aliança é admiravelmente destacada por um aspecto da narrativa. Ao contrário do que se pode esperar, Abraão não passa entre os pedaços divididos que representavam a condenação da auto-maldição da aliança. Ou seja, quebrando a aliança, Abraão também teria que morrer, se ele passasse no meio, o que era esperado que Abraão fizesse. Mas veja que o texto diz que o Senhor da aliança não requer que o seu povo tome sobre si mesmo o juramento da automaldição. Somente o próprio Deus passa por entre os pedaços. Ou seja, duas pessoas estão fazendo o contrato lá, Abraão e Deus. A formalização está lá, os animais fendidos. Se esperava que essas duas pessoas passassem pelo meio dos animais. Mas o que acontece? Só Deus passa. Qual que é o sentido disso para nós? É que essa aliança que Deus propõe ao ser humano é uma aliança unilateral. Deus sozinho garante a validade dessa promessa. O ser humano, Abraão, que é incluído nessa aliança, não tem méritos a apresentar diante de Deus. E é totalmente uma aliança baseada na graça de um Deus que sabe que Abraão não pode cumprir os termos da aliança e por isso mesmo ele, Deus sozinho, garante a validade dela. As pessoas dizem assim, mas no Antigo Testamento nós temos um Deus muito irado e no Novo Testamento nós temos um Deus gracioso. É uma visão muito deturpada das coisas, porque até no Antigo Testamento, nos momentos mais sombrios da história da humanidade, durante a queda, durante os momentos em que você vê o mal correndo solto, nós vemos a misericórdia de um Deus que vai ao encontro de um povo com quem faz uma aliança de redenção, de salvação. E quem garante? O próprio Deus garante. Deus entrou sozinho com a vida e com a morte para garantir acesso a todos que creem a essa aliança e a essa promessa. Qual que é o custo de você estar aqui sentado como povo de Deus? O custo foi a vida e a morte propostas por Deus. Isso não quer dizer que Abraão não tinha obrigações na relação pactual, muito pelo contrário. Abraão tinha que ser obediente, manter-se fiel. Ele já tinha recebido a ordem de deixar sua pátria. Mais tarde, se lhe exigirá de maneira inequívoca a administração do selo da circuncisão a todos os seus descendentes machos, homens.
Como, porém, a aliança é formalmente instituída em Gênesis 15, o Senhor dramatiza o caráter gracioso da relação da aliança mediante o ato de passar ele somente entre os pedaços. Essa aliança será cumprida porque Deus assumiu para si mesmo total responsabilidade de velar pelo seu cumprimento. Porque a promessa de Deus não falha, porque Deus garante o seu cumprimento. Ao custo de quê? Da sua vida e da sua morte. Ou seja, é uma aliança inquebrável. É um compromisso que é eterno. E é uma promessa que sempre se cumprirá. Por quê? Porque se apoia na bondade e na misericórdia de Deus. Isso com relação a Abraão. Quem era Abraão? Um descendente de Sem, que vivia lá em Ur dos Caldeus, provavelmente vivendo uma vida idólatra, como todos os seus antepassados. O que Abraão fez para ganhar o favor de Deus? Nada. Abraão não tinha méritos para apresentar. Mas mesmo assim, Deus escolhe Abraão e estabelece com Abraão um compromisso, e por meio de Abraão, um compromisso ainda mais amplo de abençoar todas as famílias da terra por meio da família dele. Você pode achar assim, mas isso é em relação aos judeus. O que eu tenho a ver com isso? Nós já vamos ver o que nós temos a ver com isso. Abraão diz, como poderei saber, como poderei ter certeza das coisas? Para que Abraão tivesse a certeza visual, Deus dramatiza todo o aspecto formal dessa aliança. A aliança solene de auto-maldição da aliança, a cerimônia solene da auto-maldição da aliança, fornece a resposta do Senhor. Eu prometo, eu me comprometo solenemente como Deus Todo-Poderoso. A morte pode ser necessária, mas as promessas da aliança serão totalmente cumpridas. A nossa âncora não está naquilo que nós podemos fazer, está naquilo que Deus já fez. Por isso que crer em Jesus tira um peso muito grande dos nossos corações. Porque nós não podemos fazer nada para agradar a Deus. Mas Deus fez aquilo que era necessário para nos alcançar. E mesmo não merecendo, nós fomos chamados a viver essa realidade, que é uma realidade que se cumpre em Jesus Cristo. Nele Deus está conosco. Ele ofereceu o seu próprio corpo e sangue como vítima das maldições pactuais. Quem morreu não foi eu, não foi você. Foi o próprio Filho de Deus que foi enviado para isso. Sua carne é rasgada para que seja cumprida a palavra de Deus ao patriarca e de tabela a todos nós. Ele se oferece a você e diz, tomai e comei, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue da aliança derramada por muitos, bebam deles todos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. A ceia do Senhor é a celebração da morte de Jesus até que Ele venha. E qual que é o valor da morte de Jesus? É a morte que tornou a promessa aplicável a todos que creem. Aqueles animais que foram prefigurados lá na visão de Abraão, é cumprido quando Jesus mesmo, a carne de Jesus é rasgada, o sangue de Jesus é vertido, para nos dar a certeza final de que nós fazemos parte dessa aliança também. E olha só o que Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 a 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. O ser humano não poderia cumprir o trato com Deus, então logo o ser humano tinha que morrer, porque esse é o trato, esse é o pacto. Mas o que Jesus faz? Ele morre em nosso lugar, para que aquela promessa feita aos pecadores possa ter o quê? Validade. Pois está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado num madeiro.
Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gente, nós hoje, em 2024, pela fé em Cristo Jesus e por meio de tudo aquilo que Cristo fez por nós, nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Por isso que nós podemos falar que Abraão é o nosso pai da fé. E o pai Abraão tem muitos filhos. Nós somos os filhos espirituais de Abraão, no sentido de nós fazemos parte daquilo que começa lá em Gênesis 12, que é cumprido na pessoa de Jesus e que é realizado e aplicado a cada um de nós. Então veja que a lógica para nós reformados é muito simples. Como em Cristo nós temos o cumprimento daquilo que Deus fez em Abraão, daquilo que Deus propôs a Abraão e da aliança que Deus convidou Abraão a fazer parte, então nós fazemos parte dessa mesma aliança que vai se arrastando com o tempo até Cristo voltar novamente. Então nós fazemos parte dessa única aliança mais ampla que nós temos. Aliança essa que garante a nossa salvação. Aliança essa que garante que nós não sejamos mortos e destruídos por causa das nossas transgressões, por nós quebrarmos todos os dias a promessa e o acordo feito com Deus. Muito pelo contrário, para que a morte de Jesus em nós se transforme em vida. De maneira que quando Deus olha para Jesus Cristo, Deus vê em Cristo o cumprimento de todas as coisas. E em Cristo, Deus, o Pai, Ele olha também para cada um de nós. Agora, essa aliança é algo tão formal, é algo tão importante, que demandou um sinal. Toda aliança, ou todo tipo de compromisso, todo tipo de pacto que nós fazemos a nível social, entre pessoas, envolvendo trabalho, envolvendo comércio, necessita de um sinal, de algo que evidencie que aquela aliança, aquele pacto está em vigor. E isso acontece com o pacto que Deus estabelece com Abraão, por meio de algo que muitas vezes é muito mal compreendido, mas que é muito importante em toda a história da palavra de Deus, que é a questão da circuncisão. Eu fiquei pensando assim, qual é a imagem que eu coloco para falar da circuncisão? Eu vou deixar essa imagem e você vai falar assim, mas não dá para ver. Então, esse é o objetivo, para não dar muito para ver, né? A circuncisão era algo que era praticado não somente pelos israelitas. Os egípcios faziam circuncisão também. Aí você vai me perguntar, por quê? Não sei. Né? Eles gostavam de sofrer, né? Sei lá. Né? O homem, as pessoas têm ideias malucas. Veja aqui em Gênesis 15, nós temos a descrição da instituição formal da aliança abraâmica. Então, Deus simbolicamente passa entre os pedaços e torna a sua promessa visível e efetiva ao patriarca. Mas em Gênesis agora capítulo 17, nós estamos avançando 12, 15 agora 17, Gênesis registra a instituição do selo oficial da aliança abraâmica. O patriarca e sua descendência recebem na carne o sinal da aliança. Isso é algo tão importante. Você recebe, você não, né? Os judeus, né? Os descendentes de Abraão, recebiam aonde o selo da aliança? Na carne, no corpo. É uma marca indelével. Não é que nem tatuagem. Hoje tatuagem dá para pagar, não dá? Circuncisão não dá para desfazer. É uma marca visível. É uma marca que todo homem, ele enxergava em seu corpo como a indicação de que ele fazia parte de algo muito maior que ele mesmo. Gênesis 15 descreve essa instituição e Gênesis 17, então temos o selo. E o que diz lá em Gênesis 17?
Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, ou seja, Deus falando da parte dele, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, e seu nome será Abraão. Abraão significa pai de nações, porque eu o constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. O que Deus promete a Abraão? Da minha parte eu vou fazer isso. E isso vai acontecer com vocês. Você terá uma grande descendência e você não será mais estrangeiro. Da terra ou na terra onde você estiver, eu vou fazer aquela terra tua e você não vai ser mais um estrangeiro. Você vai ser dono daquela terra. Mas aquilo que Deus fala prossegue. Ele falou, da minha parte. Agora falta a parte de quem? Da sua parte, disse Deus a Abraão. Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Guarda essa expressão. Ser circuncidado na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Deus gosta muito de aspectos visuais, de aspectos simbólicos. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão de ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Aliança perpétua. O que é perpétuo? O que é perpétuo? Algo que não tem fim. Então fica ligado nessas coisas, é perpétuo. Então o que é perpétuo tem vigência inclusive hoje? Sim, mas não é para você se circuncidar, é outra coisa. Vamos chegar lá. Tá? De qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. Então nós temos aqui a ponta final de tudo que Deus estabelece em termos de compromisso com Abraão. Gênesis 12, a promessa. Gênesis 15, a instituição. Gênesis 17, o selo. Qual que é o significado da circuncisão? Primeiro, inclusão na comunidade da aliança estabelecida pela iniciativa da graça de Deus. Como tal, introduzia o povo no relacionamento com o Deus da aliança e na solidariedade com o povo da aliança. Essas duas coisas são muito importantes. Você se relaciona com o Deus da aliança, mas deve ter o quê? Solidariedade, ou seja, você tem que saber que não é só você que está na aliança. Você está com outros que carregam também a mesma marca. Então é o aspecto vertical e o aspecto horizontal. Segunda coisa que a circuncisão significa, necessidade de purificação. O ato higiênico da remoção do prepúcio simbolizava a purificação necessária para o estabelecimento de uma relação de aliança entre um Deus santo e um povo pecaminoso. A circuncisão tem esse aspecto de pureza, de limpeza. Simboliza também o processo real de purificação que é necessário. Não apenas indica que o homem é impuro por natureza, representa também a remoção da mácula essencial para que a pureza seja alcançada. O símbolo de você ser povo de Deus está relacionado com a pureza desse povo.
Por quê? Porque Deus é santo. E exige de nós também uma pureza. Uma pureza moral, uma pureza que envolve a nossa ética, mas inclusive uma pureza marcada na própria carne. O rito de limpeza, como foi originalmente instituído, teve um significado especial para Abraão com relação à propagação da raça também. Veja, pode-se concluir que o rito da circuncisão implica que a raça é pecadora e necessita de purificação. O pecado não é apenas uma questão do indivíduo, mas também da raça. Deus não tem compromisso apenas com indivíduos. Deus tem compromisso com um povo, com uma coletividade maior. Esse raio de individualismo que nós vivemos não é algo saudável e nem bíblico. Nós precisamos saber que nós somos salvos e fazemos parte de um povo que também é salvo. E o seu papel dentro desse povo é muito importante. E isso estava lá como marca dentro do Antigo Testamento, lá atrás. Em segundo lugar, a íntima relação desse selo da aliança com a propagação da raça indica que Deus quer tratar com famílias. Deus, na sua obra de redenção, quer restaurar a solidariedade da ordem da criação da família. A promessa da aliança selada pelo rito inicial da circuncisão dirige-se à solidariedade da unidade familiar. Você pode perguntar assim, mas só os homens tinham essa marca. Tudo bem, só os homens tinham essa marca. Por fatores físicos, mas também por um fator teológico. Por quê? Porque o homem é visto, desde o Antigo Testamento, como o representante da família. Então, se o pai de família é circuncidado, a sua filha é considerada o quê? Como parte do povo de Deus. A mulher, ela é também incluída nesse sinal que só é visível ao homem, mas que também é um sinal corporativo, comunitário. E a circuncisão, você pode ver em todo o Antigo Testamento, a circuncisão é motivo para genocídio, a circuncisão é motivo para o anjo de Deus querer matar Moisés, a circuncisão é motivo para um monte de coisa, boas e ruins. Tamanha a importância desse ato. Então, de forma mais expandida no Antigo Testamento, a circuncisão é um rito histórico e teológico do Antigo Testamento que simboliza uma aliança entre Deus e Israel. Por que quando você não é circuncidado, você tem que ser eliminado do povo? Porque você não carrega a marca do povo de Deus. Você não faz parte do povo de Deus. Não é apenas um símbolo nacional, mas também representa o relacionamento com Deus. Por quê? O que Deus diz para Abraão? Da minha parte eu vou fazer isso, da sua parte você obedeça à aliança. A circuncisão é a prova material no Antigo Testamento que você é obediente àquilo que Deus propõe a você. Por isso, teologicamente, indica tanto a posição de um homem em relação a Deus, quanto toda a nação de Israel. Moisés reforçou a importância de uma purificação interior necessária para o amor e a obediência a Deus, ligada diretamente à circuncisão. Então, qual que é o grande problema da circuncisão? É que ao longo do tempo as pessoas foram vendo a circuncisão apenas como um símbolo físico. Mas a circuncisão é muito mais do que um símbolo físico. É o símbolo de algo maior, que desde Moisés, isso não é inovação de Paulo, desde Moisés aponta para o estado do seu coração. Assim como a circuncisão é uma marca de purificação do corpo, essa circuncisão tem que apontar para a purificação do seu coração, do seu homem interior. Expresso por meio do amor, da obediência a Deus. O conceito de purificação do coração sempre esteve presente desde a instituição original da circuncisão. A circuncisão permitia a incorporação também de gentios à comunidade de Israel, promovendo a inclusão e participação da aliança. O judaísmo, que foi inventado depois, não é aquilo que nós temos no Antigo Testamento.
No Antigo Testamento, quem quisesse podia se transformar e se tornar um membro da família e do povo de Deus, mesmo que não fosse descendente étnico de Abraão. Temos vários exemplos na Bíblia. Raabe, Ruth. Tá bom, elas eram mulheres, não precisavam passar pela circuncisão. Mas se um homem quisesse fazer parte do povo de Deus, ele teria que se submeter à circuncisão para ter nele a marca da aliança e assim ser reconhecido como judeu verdadeiro. Exemplos bíblicos mostram a importância da circuncisão para a purificação e introdução na comunidade santificada. A circuncisão é um símbolo de santidade e distinção do povo de Deus, em contraste com o caráter corrupto dos incircuncisos. Qual que é o pior palavrão que tem no Antigo Testamento? Aquele incircunciso. É pior que xingar a mãe. Porque quando você fala mal da senhora sua mãe, é só ela. Quando você fala que você é incircunciso, você está falando de algo teologicamente muito maior. Davi, quando vê o gigante Golias, ele fica bravo e diz o quê? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Senhor dos Exércitos? O exército do Senhor dos Exércitos. Ficou meio redundante, né? Mas é mais ou menos isso. Profetas posteriores usaram a circuncisão como imagem para transformação e purificação espiritual. A circuncisão sempre foi um sinal de aliança e não apenas um marcador étnico ou nacional ao longo da história de Israel. Qual que foi o grande problema nos tempos de Paulo? É que as pessoas achavam que por ser circuncidado a pessoa tinha, vamos dizer assim, salvação automática. Tinha um estado de privilégio com Deus. E qual que é a importância da circuncisão no Novo Testamento? Você nunca achou que ia ouvir falar tanto teologicamente circuncisão. No Novo Testamento, o selo da aliança abrâmica no Antigo Testamento encontra cumprimento simbólico no Novo Testamento. Então, a circuncisão no Antigo Testamento é o símbolo de algo que no Novo vai encontrar o seu cumprimento. Jesus, por exemplo, Jesus foi circuncidado? Sim, diz o Evangelho de Lucas que ele foi circuncidado, inclusive ao 8º dia e cumpriu toda a justiça. Jesus precisava passar pela circuncisão? Não, porque Jesus foi concebido e viveu sem pecado. Mas por que ele foi circuncidado? Para cumprir os aspectos formais do pacto que ele representava. No livro de Atos, os gentios e incircuncisos receberam o Espírito Santo, indicando a partir daí que a realidade pactual poderia ocorrer sem o rito externo da circuncisão. Uma das maiores viradas que nós temos em Atos é quando um monte de gentil começa a se converter e os judeus, os discípulos de Jesus, ficam em crise. Por quê? O que a gente faz com esse monte de gentil? Nós transformamos esses gentios em judeus e depois em cristãos? Ou nós passamos por cima do judaísmo e da circuncisão e aceitamos esses irmãos esses convertidos gentios como irmãos, como parte de uma mesma aliança? É aí que começa a ruir a necessidade do rito externo da circuncisão. E Paulo vai defender isso de forma enfática, mesmo diante de várias pessoas que tinham uma opinião contrária. E o apóstolo Paulo afirmou que a circuncisão, como requerimento, perdeu seu valor, insistindo que a transformação se dá pela fé em Cristo e não por meio do ato e do rito. Hoje, graças a Deus, nós não temos circuncisão como parte da cerimônia de membresia. Não. Isso é muito bom. Porque no judaísmo é o rabino que faz a circuncisão. Deus me livre dessas coisas. Então hoje nós estamos bem. Ninguém quer que você se circuncide. Por quê? Porque a circuncisão perdeu o seu valor. Por que perdeu o seu valor? Porque em Cristo nós temos a realidade do cumprimento que torna obsoleto aquilo que antes era praticado.
a essência do simbolismo de purificação e incorporação comunitária da circuncisão é relevante para a nova aliança substituída pela purificação interior. E como Paulo desenvolve isso? Depois vocês olham as referências, vocês vão receber o slide. Romanos 4, 3, 9 a 12 explica que a fé de Abraão foi contada como justiça e a circuncisão serviu como selo dessa fé. Qual que é o argumento de Paulo? O que veio primeiro, a circuncisão ou a fé? O que veio primeiro? A fé veio primeiro, a circuncisão foi dada depois, então a fé tem um valor maior sobre a circuncisão. Romanos 2, 25 a 29 ressalta que a verdadeira circuncisão é a do coração pelo Espírito, não meramente um rito físico. Antigamente eram pessoas que cortavam para fazer a circuncisão no corpo. Hoje a circuncisão é feita onde? No coração. E quem circuncida o nosso coração? É o Espírito Santo que habita em nós, que nos purifica, que nos santifica. Filipenses 3,3 declara que a verdadeira circuncisão é o quê? Espiritual, indicando a adoração no Espírito. O termo selar na circuncisão e na possessão do Espírito no Novo Testamento une ambos os conceitos. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos selados pelo Espírito, esse selo é o quê? É um sinal visível e é o substituto daquilo que era o selo visível no físico das pessoas, que era a circuncisão. Colossenses 2, 11 a 12 relaciona a circuncisão e batismo, mostrando que o batismo cumpre o papel de purificação da circuncisão na nova aliança. É por isso que, dentro da nossa tradição reformada, nós consideramos o batismo como a nova circuncisão. Porque o que é o batismo? O batismo é a formalização da sua membresia. Você é formalmente reconhecido como membro da igreja, do corpo de Cristo, com responsabilidades, com deveres. Algo que já acontecia dentro do contexto do Antigo Testamento com a circuncisão. Então, lembra, nós temos uma mesma aliança. Então, nós precisamos de sinais da aliança. A aliança, ela encontrou seu cumprimento em Cristo Jesus. E com Cristo Jesus, tudo que era obsoleto passou a não fazer mais parte dessa nova dinâmica que nós vivemos depois de Cristo. A circuncisão que era feita na carne deixa de existir e agora nós temos o quê? O batismo que cumpre essa função. O batismo salva? Não, o batismo não salva. É um sinal da aliança. É por isso que nós batizamos os nossos infantes. A união com Cristo é enfatizada como parte essencial da experiência de purificação do crente. Os ritos de purificação da antiga e nova aliança se relacionam diretamente com o batismo, substituindo a circuncisão como o rito exterior que simboliza a realidade interior. Paulo une de maneira mais firme possível os dois ritos, o da circuncisão e do batismo. No sentido mais completo possível, o batismo sob a nova aliança cumpre tudo o que era representado na circuncisão sob a antiga aliança. Então, ao ser batizado, o cristão experimenta o equivalente do rito de purificação da circuncisão. Dentro da perspectiva reformada, batismo está muito mais relacionado ao aspecto da purificação. Por isso que é por aspersão. Porque no Antigo Testamento a aspersão era o símbolo de purificação. Ter a experiência da circuncisão de Cristo, vai dizer o PK Dewitt, mediante o despojamento do corpo da carne, é o mesmo que ser sepultado com ele e ressuscitar com ele no batismo por meio da fé. Se é assim, a única conclusão a que podemos chegar é que os dois sinais, como ritos externos, simbolizam a mesma realidade interior no pensamento de Paulo. Assim, pode-se afirmar positivamente que a circuncisão é,
no Antigo Testamento, a contraparte do batismo cristão. E o que Paulo vai dizer? Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Então nós, na linguagem de Paulo, nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos os judeus verdadeiros, que vivem essa realidade a partir de Jesus Cristo. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que nós podemos pensar em relação a tudo isso? De forma prática. Número 1, nós fazemos parte da aliança que Deus propôs de redenção, feita lá atrás com Abraão, que nos foi aplicada por meio de Jesus Cristo. Nós, então, fazemos parte de um mesmo povo e de uma mesma igreja. Os termos são importantes. Por exemplo, na tradição reformada, nós chamamos o povo de Israel de a igreja do Antigo Testamento. E nós somos o quê? A igreja do Novo Testamento. E ambas as igrejas constituem um só corpo. Um só povo. Por isso que os reformados não têm uma obsessão pelos aspectos, por exemplo, políticos e geopolíticos relacionados a Israel. Porque para nós, a nação de Israel hoje não é teologicamente o centro de todas as coisas, porque o centro foi expandido dos judeus étnicos para toda a igreja que é inserida à comunidade da fé por meio da crença em Jesus Cristo. Mas, também, por causa dessa aliança que nós fazemos parte, nós temos o compromisso. Deus falou, da minha parte eu vou fazer isso. Agora, da sua parte, ou seja, nós temos que ter um senso de responsabilidade daquilo que é a nossa parte na aliança. Que é o quê? Obedecer. Obedecer no sentido mais amplo, mas também no sentido mais estrito, de carregarmos em nossos corações a marca indelével do povo de Deus, que não é mais a circuncisão física, mas é a habitação do Espírito em nossos corações que faz com que o nosso coração seja diante de Deus um coração circuncidado e a nossa vida por inteiro passa a ser uma vida purificada diante de Deus. Qual que é o custo dessa aliança? O custo dessa aliança é o que nós celebramos aqui na frente. A mesa do Senhor. E olha só que legal, nós falarmos da mesa do Senhor, nós celebrarmos a mesa do Senhor falando dentro desse contexto de sangue, de aliança. Gente, quando você for daqui a pouco participar dos elementos, você tem que pegar os elementos e ter a noção daquilo que significa para você. Aquilo significa e contém a presença espiritual de Jesus Cristo, falando de que Ele morreu para que a aliança pudesse valer para você. Você celebra a morte até que Ele venha, porque isso é o símbolo da validade da aliança. É o símbolo visível, por isso que nós chamamos essa mesa de mesa do sacramento. É a manifestação visível da graça de Deus. No Antigo Testamento, houve uma dramatização da assinatura do contrato que Deus fez com Abraão, não é verdade? No Novo Testamento, essa é a dramatização que mensalmente nós somos convidados a fazer parte. Então, a mesa posta aqui já é uma pregação visível do amor de Cristo, do sacrifício de Cristo. Então, ao partilharmos do pão, pense nisso. Isso significa aliança. Eu posso comer disso porque eu faço parte do
povo que é circuncidado dentro do coração, no coração. Quando nós temos a ideia mais ampla daquilo que Deus faz em nós, nós podemos adorar a Deus, nos relacionar com Ele de forma cada vez mais íntima, mais próxima, ter a noção do nosso papel nesse mundo. E que nesse sentido Deus nos ajude a vivermos essa realidade e a celebrarmos essa realidade com intensidade no coração. Que Deus nos abençoe.